Medir a felicidade? Dá para a gente buscar a felicidade? Como é que a gente alcança essa sensação de felicidade? Sobre isso vou bater um papo agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que já está conectada conosco, gentilmente mais uma vez. Leilani, seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo bem, semana começando. Chuva voltou, hein, Leilani? A chuva Muita voltou. chuva. Muita chuva. Então, hoje nós vamos falar sobre a felicidade. Eu queria até ler parte da matéria aqui, que foi pensada do jornal O Globo, que a felicidade não é mais um tema filosófico. Diversos estudos científicos começam a demonstrar que esse estado emocional tem implicações diretas para a saúde pública. Além de uma sensação subjetiva, a felicidade pode ser mensurada. E aqui que está o detalhe, segundo novas descobertas. Além de se sentir bem, como a felicidade protege sua saúde. Uma equipe da Universidade de Alba Iulia, na Romênia, diz que a felicidade e a mortalidade vêm sendo colocadas lado a lado, né? Agora, Leilani, eu começo esse tema filosófico para a gente bater papo hoje pelo seguinte, né? A felicidade, de fato, é algo muito subjetivo. Quando a gente é criança, fala que felicidade não tem felicidade permanente, né? Felicidade é um estado de espírito que a gente tem eventualmente ao longo do dia, ou ao longo da semana, ao longo de um mês, sei lá. O que você tem a dizer sobre isso, minha querida amiga? Felicidade é uma emoção que a gente sente ali, mas não é o tempo todo. Eu sou feliz todos os dias. Sou feliz todos os dias. Eu falo que o mais importante do que ser feliz todos os dias é estar em paz. Porque não existe esse estado de felicidade diária, o tempo todo, porque nós temos preocupações, nós temos esse viés da negatividade que é natural do ser humano, senão não teria garantido a sobrevivência, porque nós estávamos o tempo todo nos protegendo de algum ataque. Então, nós temos sim um cérebro programado para procurar problemas e solucionar para nos proteger. Esse cérebro ele foi criado para colocar o ser humano no estado de sobrevivência, não de felicidade constante. Então ele procura os problemas porque ele precisa estar protegendo a vida. Agora esse estado de felicidade todos os dias, eu falo que é uma utopia, porque eu só sei também dar valor à felicidade porque eu também tenho alguns momentos que eu estou triste, que eu estou deprimida, que eu estou mais introvertida. Então, quando eu tenho um momento para contemplar essa alegria, essa felicidade, é algo que eu faço isso e sentindo isso, essa gratidão por esse momento. Então, é um momento especial, eu falo, né? Então, a gente tem, sim, as preocupações de todos os dias, mas quando uma pessoa me pergunta, o que te faz feliz, Leilani? Eu falo, o que me faz feliz é estar saudável, é ter uma comida saudável, é estar com o meu intestino funcionando sem estar inflamado, é você ter o básico, conseguir fazer o seu básico bem feito, é conseguir colocar o meu corpo em movimento, é ter meu filho saudável por perto, a família, as pessoas que você ama, é ter uma rotina que te faz bem, que para mim é muito importante o exercício. Então, uma comida saudável, que eu sei que eu estou nutrindo o meu corpo, é um momento que eu possa estar comigo, descansando, me permitindo descansar, momentos que eu posso me movimentar, ir para uma academia. Então, são coisas que me deixam feliz. Então, são pequenas coisas que eu agradeço todos os dias. E uma coisa que é muito mais importante do que a busca pela felicidade, que eu falo que é você ter a capacidade de ser grato por essas pequenas coisas que você já tem. Porque essa busca pela felicidade, na verdade, você fica mais preocupado com coisas fúteis que você não tem, que você não conseguiu. Porque, na verdade, nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar, né? Então, eu falo que a gente também tem que mudar um pouco esse drive mental de achar que a gente tem que ser feliz todos os dias, e se a gente não estiver feliz todos os dias, alguma coisa de errado está acontecendo, ou porque Deus está me punindo. Então é uma autorresponsabilidade de você observar tudo que você já tem, ser grato, fazer esse exercício mental, porque mesmo diante do caos do dia a dia, nós temos muitos motivos para ser grato, e isso automaticamente reverte numa sensação de bem-estar. Não precisa ser o ápice da sua felicidade, mas a gratidão nos preenche, né, Roberto? E isso nos deixa mais leve, isso nos nutre, mas o que mais tira a capacidade de ser feliz
Eu vejo que é a falta da saúde, é a segurança que a gente não consegue andar sem se preocupar de estar seguro e a questão da instabilidade financeira. Então, são essas três coisas que realmente drenam a nossa energia e às vezes nos coloca num estado que não dá para contemplar essa felicidade, mas que isso a gente consegue estar driblando todos os dias e procurando diante desse cenário algo para você falar, bom, eu não consegui isso ainda, mas eu sou grato por estar vivo. Eu tenho oportunidades diante da minha vida ainda, e sempre olhar com esse viés, driblando esse viés da negatividade, que é natural, eu tenho que buscar essa gratidão para que eu encontre, diante dessas atribulações que são naturais hoje no nosso cenário político, social, econômico, a gente precisa buscar esses momentos que eu falo de contemplar e ser grato, para que a gente possa encontrar um estado mais de equilíbrio e paz mental, para que a gente busque o novo e encontre esses pequenos momentos de felicidade, né? Mas é isso, é um estado mental que a gente tem que estar o tempo todo equilibrando, né, Roberto? Pois é, agora eu queria colocar uma outra situação, né? A ciência, quando ela analisa as situações, ela se norteia por parâmetros, né? Por exemplo, altura, peso, alimentação, né? Tipo de atividade física, tipo de comportamento, etc. Bom, aí comparação, eu vou pegar agora a comparação e trazer para as mídias sociais, né? Algo muito presente na vida das pessoas. E você vai lá, qualquer mídia social que você frequente, normalmente ninguém coloca os seus momentos de tristeza, né, os seus momentos de dor. Tem um outro personagem ali que é mais reflexivo, etc. Mas normalmente você vê pessoas felizes, viajando, né, com sorrisos, etc. Você comparar, por exemplo, o seu estado, né, de felicidade ou de infelicidade com outras pessoas é quase que inevitável. Gostaria da sua análise sobre isso. É aquilo lá que a gente fala, é uma frase de um mentor meu: quem compara, para, quem admira, mira. Então, quando você tem aquele olhar de comparação, mas invejando e tipo, ele tem, eu não tenho, como se você faltasse algo e ele tem o que você precisa. Isso é muito ruim, né? Porque isso vai deprimindo a gente. Agora, você olhar para aquilo, puxa vida, que legal, ele conquistou, ele está viajando, ele mereceu esse momento em família. Quando você tem um olhar diferente em relação àquilo, então ali você admira e você está mirando aquilo e vai co-criando esse momento que você um dia vai desfrutar também. Mas aquela sensação de comparação e desejando às vezes até o mal, ou então invejando, isso faz, é um veneno que a gente toma sem perceber. Então é muito importante a gente olhar para aquilo, a gente fala que existe uma inveja positiva. Tem gente que usa essa palavra, né? Ah, eu tô com uma inveja positiva de você porque você está viajando. Mas é interessante porque a pessoa consegue até falar sobre isso. Fala assim, ai, que delícia, que inveja que eu tenho de você. Mas você vê que não é maldoso. Agora tem aquelas pessoas que se corrói por dentro, muda até o semblante quando tá vendo alguém manifestar um estado de alegria por ter conquistado alguma coisa, ou por estar 20 quilos mais magra, ou porque está viajando, enfim, ou porque tem um casamento feliz, que eu falo que relacionamento é o que mais causa inveja, né? Tem um relacionamento feliz é o que mais causa inveja hoje, não é nem carro e viagem. Então, gente, é um estado assim, às vezes até inconsciente, essa a coisa da inveja. Então, é olhar com essa comparação, mas não se diminuindo, não se colocando com uma sensação de inferioridade, que você não é capaz. É simplesmente você falar assim: olha, um dia eu gostaria de estar desfrutando disso, e já imaginar, a gente tem o poder de co-criar as coisas, já fazer todo esse processo na nossa mente de imaginar você também viajando, você também conseguindo fazer as coisas, e esse é o primeiro passo mental. É aqui no campo das ideias, nós temos a capacidade de visualizar, e isso já dispara uma sensação de dopamina que é diferente da sensação de você olhar para alguém e odiar com aquela inveja que escorre até veneno e começa a falar até mal, aquilo libera cortisol, aquilo é um hormônio totalmente contraditório quando você olha para algo e fala que legal.
né? Essa emoção. Que emoção você tem quando você compara a sua vida e quando você admira? É totalmente diferente. E isso está dentro da sua corrente sanguínea, está dentro da sua biologia celular. Então eu falo que isso é veneno. Então a gente tem que mudar as nossas lentes, Roberto. Por mais que você fala que vontade de estar viajando, fulano foi viajar, mas olhe isso e como uma bênção, né? Como uma bênção na vida dele e deseje isso também para você. Porque senão o contrário disso é uma emoção muito negativa. E isso vai estar vibrando dentro de você. E você provavelmente não vai sair do lugar se você estiver vibrando. É diferente numa frequência quando você deseja uma bênção na vida de alguém. Que bom, parabéns, trocou de carro, que Deus te abençoe. Que ótimo, mas vibre com isso, pelo sucesso alheio. E não tomara que bata o carro, tomara que não sei o quê. Nossa, que para que comprar tudo isso? Então, é o que você manifesta em relação àquilo. As palavras têm poder e aquilo que você está emitindo como frequência, como vibração, é isso que você vai trazer para a sua vida. Então, o momento que você está olhando alguém, deseje o bem. E imagine você também contemplando desses momentos felizes, podendo viajar, podendo fazer coisas que você não tem capacidade hoje. E eu falo, visualize e deseje, cocrie. O como, deixa na mão de Deus. Bom, agora eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tema. Nós estamos falando de viagem, né? Obviamente, esse final de semana, por exemplo, eu tirei o sábado para fazer faxina lá em Serra Negra, né? Consegui concluir com êxito a minha tarefa lá para 5:30 da tarde, por aí. E depois eu voltei para cá ontem, né? E falei, bom, hoje eu preciso fazer uma janta para o meu filho, mas preciso limpar minha cozinha, preciso não sei o quê. Bom, enfim, eu concluí todas essas minhas atividades por volta de 7:30, 8 horas da noite, quando ele foi em casa jantar. Evidentemente que foi bem puxado, né? Porque você passar o final de semana fazendo faxina, limpando cozinha, limpando quarto, tirando pó das coisas e tal, não é exatamente algo prazeroso, mas é necessário, né? Então, eu estou falando isso para você pelo seguinte: a gente deve lembrar que a esmagadora maioria da população cumpre apenas rotinas, Lenani. A gente cumpre rotinas, a gente não tem, por exemplo, esse final de semana eu vou para não sei aonde e tal. Nem sempre dá certo, nem sempre é possível. Eu vi uma fotografia de um congestionamento na Imigrantes esse final de semana de quase 30 quilômetros, é quase o trajeto inteiro de 50 quilômetros. Todo mundo indo para a praia com uma chuvarada danada. Bom, eu dei toda essa volta para dizer para você o seguinte: isso que você lembra de gratidão, né? Muitas vezes você cumprir uma tarefa, né? Você sentar e falar, puxa vida, consegui fazer tudo, que bacana. É lógico que você não vai soltar rojão por conta disso, mas eu acho que as pequenas rotinas que a gente faz, e faz bem feito, elas devem ser valorizadas também, sabe, Leilani? Porque quanta gente não está num hospital, quanta gente não está precisando de um auxílio, de um apoio médico, né? Quanta gente não está precisando de um apoio emocional, psicológico. Se você ainda não precisa disso, eu acho que já é uma grande coisa. E não estou falando isso como muleta não, viu, minha cara Leilani? Eu digo isso porque eu percebo que é uma realidade. Você conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer, desde as tarefas mais rotineiras até as mais complexas, é algo que deveria ser mais valorizado por nós. Sim, e você fez aí coisas que as mulheres têm que fazer como rotina diariamente, não é, Roberto? É fazer, preparar alimentação, arrumar uma cozinha, é fazer faxina. Então, quantas dessas atividades nem são reconhecidas dentro do próprio lar? Então a mulher, às vezes ela está muito cansada e que bom que você pode dividir esse fardo com a tua esposa, porque é pesado e você ter um homem para preparar o jantar é muito gratificante isso. E você pode ter certeza que teu filho, tua esposa sente esse carinho e é um alívio. Você está tirando um peso de alguém quando você faz esses atos. Isso eu falo que é uma linguagem de amor. Então, dividir essas tarefas é fundamental dentro do relacionamento e dentro da família, né? Porque uma mulher só cuidando de tudo, nutrindo, limpando, fazendo, educando, é muito pesado. E essa sensação que você teve, né, de olhar depois
para sua casa, lá tá tudo em ordem, porque às vezes aquilo tá acumulando. Você sabe que tem que fazer. Aquilo ao mesmo tempo te incomoda. Você sabe que eu preciso parar outras coisas para me dedicar para isso. E você tá olhando para aquilo, toda vez que você vai lá, você lembra que você tem que pegar para limpar e fazer uma faxina mesmo, mas depois que realiza isso, é uma sensação tão grande de dopamina, né? Gostoso de ter feito isso, porque não é uma rotina diária de fazer essa limpeza, é algo que você precisa fazer e tá postergando, mas a hora que pega para fazer, é uma sensação muito boa. Né? Então, às vezes, eu atendo mulheres que eu faço a mentoria com as mulheres, faço atendimento individual com a neuroterapeuta, com a neuroterapia também, e às vezes elas me mandam mensagem falando: olha, eu estou muito ansiosa, eu estou nervosa, eu só quero chorar. Eu falei: pega a tua casa e vai fazer uma faxina, abre aquelas gavetas que só tem tranqueira. Sabe aquele quartinho da bagunça? Vai arrumar ele. Bota uma música, muda a frequência da sua casa e se movimenta. Agora, podendo, vai caminhar. Vai caminhar para que você possa oxigenar e que essa emoção que está toda presa, que quando a gente está ansioso, a emoção é no tronco, né? Cabeça, tronco, e as pernas ficam mais frias. Eu preciso movimentar essas pernas. Então, melhor exercício, vai caminhar, principalmente ao ar livre. Ou então pega para fazer uma faxina, onde você não para também, né? Movimente esse corpo, faça com que essa emoção possa encontrar fluidez. E é nesses momentos que a gente consegue disparar esses neurônios, esses neurotransmissores do bem-estar, que não é simplesmente só na academia. Atividades do cotidiano, faxina, limpeza também dá essa sensação. E o que é melhor ainda, a hora que você observa aquilo feito. Tenho certeza que a hora que você olhou sua faxina ali, a hora que você concluiu tudo isso, fez o jantar, limpou tudo, você senta e fala assim: parabéns, dei conta de tudo isso. E é gostoso, não é? Ter saúde para proporcionar esses momentos na família, ter saúde para poder realizar, ter uma meta, ir lá e concluir, não importa o tamanho disso. Não importa o tamanho disso, para o cérebro ele não tem peso e medida. É algo que eu queria fazer e foi feito. Então, parabéns. Então, libero É, dopamina para você. E é essa é, sensação que a gente tem que buscar todo dia. Mais do que estar feliz todo dia, busque a sensação de uma dopamina a longo prazo, e não aquela dopamina imediata de recompensa rápida, como um videozinho no YouTube, no TikTok. Não é coisas rápidas, é coisas que demandam organização, concentração, um planejamento, a disposição, e depois você tem a recompensa. Isso é. eu gosto muito de fazer. Porque essa sensação que você teve de arrumar tudo, de faxina, eu tenho certeza que isso é uma coisa que tinha meses para fazer, ou anos até. É. E a hora que você pega para fazer, Roberto, a sensação não foi boa? Claro, claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem faxinas mais profundas e tem faxinas mais assim superficiais. Mas já que você falou em faxina, eu também falei. O que você me diz de fazer uma faxina na alma, Leila ali? Essa é fundamental. Esse é necessário de todo ser humano. Tem um momento da vida, tem um ciclo da vida que o ser humano ele é obrigado a fazer esse, eu falo de detox, faxina, o que você quiser chamar, mas se você não parar para se ouvir e mudar essa narrativa interna e observar os padrões repetitivos, os seus comportamentos, os seus hábitos, porque a gente diz, segundo Sócrates, ele fala, uma vida que não é revisada não vale a pena ser vivida. Então você está no automático há quanto tempo da sua vida? E só apontando o erro e os defeitos dos outros. Sempre há um culpado, menos você. Então está precisando revisar. Assim como qualquer máquina, qualquer carro precisa de reparo, precisa de supervisão. E esse cérebro, essa máquina, nem é máquina, porque isso aqui é um complexo, mas comparando ao qualquer coisa que precisa de reparo, nosso corpo humano também precisa desse descanso, desse detox, desse alinhamento, desse balanceamento, desse gerenciamento das suas emoções, observar os seus alimentos, se estão sendo nutritivos para a demanda energética, para a atual situação, se os meus hormônios estão em ordem, com declínio da minha idade. Então, tudo isso, se eu não paro para observar a emoção, a nutrição,
a qualidade dos meus exercícios, meus movimentos diários, o quanto eu sou grato pela vida, o quanto eu agradeço, o quanto a minha parte espiritual está em dia. Então, se eu não faço uma revisão de todos esses hábitos e comportamentos, eu estou sobrevivendo, eu estou deixando a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Só que, de repente, esse caminho não vai ser um caminho de felicidade. A faxina na alma sempre é mais profunda. Mas, e agora para a gente fechar, vai? Então, já que a felicidade é um estado momentâneo, né? E os drops de felicidade? Por exemplo, comer uma boa comida de vez em quando, não digo sempre, mas algo que você gosta. Eu estou me lembrando, fui viajar para a Márcia agora com ela em setembro, né? Aniversário dela e tal. E bem no meio da viagem tivemos assim um probleminha, ela esqueceu umas roupas, tivemos que voltar para buscar e tal, deu um perrenguezinho, mas tudo certo. Mas ela não come frutos do mar por alergia e eu vou segurando, né? Vou segurando as pontas. No último dia, Leilani, antes da gente retornar, vou dizer uma coisa para você. Comi um camarão no abacaxi, fazia muitos anos que eu não comi um prato tão gostoso. Eu falei, quer saber, eu vou me dar esse presente aqui, que eu economizei um pouco aqui, economizei um pouco lá e tal, hoje dá para pegar um prato desse, mas eu fiquei feliz, viu, Lenani? Então, quando você come também alguma coisa que te dá prazer, pode ter certeza que você fica bem feliz, viu? É muito bom. Quando a gente desperta os 5 sentidos do corpo, eu falo que essas sensações, né, o paladar e é muito prazeroso e não é só comer, né, é o ambiente, é o lugar, é o motivo pelo qual também estou comendo, é me dando aquele presente. Então, tem a pessoa que está com você, o ambiente, a situação, e tudo isso também. E o paladar, Roberto, é muito engraçado, porque ele também nos traz memórias, né. Às vezes esse abacaxi, esse camarão também, você talvez não lembrou, mas traz memórias de algum momento da tua vida. Sempre tem momentos de felicidade que você estava comendo aquele camarão, também nos traz a memória, está registrado tudo isso, porque através do paladar também tem um registro neurológico, que você estava contemplando aquela comida gostosa, com pessoas agradáveis, um ambiente gostoso. Então essa saudade e esse desejo é uma mistura de rever aquele momento gostoso que tem um registro neuroquímico, tem um paladar associado, tem uma época da sua vida também que era muito boa, então tem várias sensações, né. Então é isso, esses são os momentos felizes, né, Roberto, que você se dá. É muito importante isso, porque a gente faz, às vezes, muitas coisas para todo mundo, querendo agradar todo mundo, mas a gente esquece de nos agradar. E esse é um momento muito importante, da gente se dar o direito de nos presentear e nos agradar, fazer um carinho para a gente. É isso que a gente não pode esquecer, porque a gente está tão disponível para todo mundo, a gente Exato, não fala exato. não, né? Então a gente está tão para todo mundo e às vezes a gente fica economizando numas coisinhas que não faz sentido e aquilo te traz uma sensação tão boa, né? Então é isso que a gente tem que rever. Rever essas coisas. O que de repente eu estou levando uma vida tão miserável, deixando de comer aquela coisa porque é caro, ou então não, eu preciso fazer outra coisa, deixa para depois. Então esse de presente mesmo esses momentos. Então a gente precisa contemplar e valorizar e mudar a escassez mental. Porque às vezes as pessoas falam que não têm dinheiro, aí estão tão presos numa crença de que é caro. O que é caro, né, Roberto? Um momento que vai trazer um prazer desse e você não faz isso todos os dias. Então, é muitas coisas para a gente rever, principalmente as nossas crenças do que é caro, do que é barato, porque é algo que você está sentindo um estado de felicidade. Não, e você não pode associar também, né, algo material como comer, por exemplo, né, que isso vai te dar prazer e vai te dar felicidade. Naquele momento, sim, mas você não precisa fazer isso a todo instante para você perceber que você pode encontrar, né, um pitaco de felicidade em pequenas coisas. O meu filho marcou o casamento. E agora está precisando da ajuda do pai, né? Na logística, no que vai fazer, não sei o quê. Então nós temos mantido algumas conversas que eu, sinceramente, não estava muito preparado assim, para isso, né? Então eu estou desenvolvendo uma outra aptidão.
Mas eu disse para ele o seguinte, falei, olha, não fica muito... Ele é muito humilde, muito, né, da paz. E aí eu disse para ele o seguinte, falei, ó, não se esqueça de uma coisa, para você fazer uma viagem, como é um relacionamento, né? Você pode ir de primeira classe, você pode ir de classe econômica, né? Mas você vai chegar no mesmo lugar. Você pode ter certeza que o avião vai desembarcar onde você quiser, onde você planejou, né? Então tem sido muito interessante. Nós tivemos um domingo passado, não esse o outro, um domingo muito bacana, conversando sobre a vida, conversando sobre relacionamento, sobre festa, sobre união, sobre congraçamento, é o ciclo da vida, né? Que ele vai se fechando em alguns momentos. Então, felicidade é isso, é você encontrar, né? Não na sua rotina obrigatória, mas na sua rotina eventual, momentos de celebração, de comemoração e aquilo que você falou, voltando ao ponto principal, né? De gratidão, Leilani. De gratidão, que é muito importante, mas falando sobre o casamento, é um ritual muito importante. E eu, olha, Roberto, muitas pessoas falavam, você é louca? Fazer festa, gastar dinheiro, dar comida para os outros, para saírem falando depois da sua festa? Eu falei, gente, é um sonho meu, é um momento, é uma fase importante, é um ritual, é um rito de passagem. É isso. É muito importante e celebrar isso com as pessoas, com as famílias. Eu falo que isso é importante. E eu sempre sonhei com esse momento. Então, não é dinheiro que eu vejo. Vocês estão falando de dinheiro como se isso fosse um gasto desnecessário. Uhum. Então, eu falo, isso não, isso. E depois, quando a pessoa entende e vai e faz um casamento desse, falar realmente é importante. Porque depois a pessoa fala, eu faria de novo. É. Porque existe essa crença, né, de que gastar dinheiro e dar comida para os outros. Pega esse dinheiro e vai viajar. Eu escutava muito isso. Pega esse dinheiro e vai viajar. Isso. Fala, não, eu vou viajar. Eu não preciso ir de primeira classe, mas eu vou viajar, mas eu vou dar uma festa. Então, eu quero estar de noiva, eu quero esse momento, eu quero sentir essa experiência e quero ter essa passagem, esse ritual de passagem, que é muito importante. Então, olha como que é a crença das pessoas olhando só para o fator financeiro e como se fosse um desperdício de dinheiro. E não olham para a simbologia de tudo isso. Então, e tem gente que não liga mesmo, enfim. Não estou criticando ninguém, mas também não dá para dizer, colocar todo mundo na mesma panela e falar assim, não, isso é um desperdício, isso é uma besteira. Não, não dá. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, às vezes, simplesmente juntando, né, Roberto? Ah, vamos juntar. E perde esse ritual de passagem. E depois muitas pessoas falam: olha, a gente resolveu casar. E você sabe que o meu casamento melhorou muito depois que eu e ela fizemos o ritual, a celebração, as alianças, assinar esse contrato. Parece besteira, mas depois que nós fizemos tudo que era para ser feito lá atrás, meu casamento melhorou. Porque parece que agora a gente se aproximou mais ainda como casal. Porque parecia que, enquanto não tinha esse ritual todo de passagem, nós éramos aqui dois adolescentes dividindo o mesmo teto e como se Exato. fosse como fala? Uma república. É. Então, tem certas coisas que exige uma maturidade e uma responsabilidade, né? E o casamento é isso. E a gente fala, tem até uma frase que fala: casamento é para os fortes, não é? Essa é Porque boa. essa decisão é uma decisão de adulto. É. Por mais que esse casamento, tudo bem, esse casamento não durou, então não valeu a pena ter feito o casamento? Falei, valeu a pena sim. Valeu a pena e faria tudo de novo. Eu pretendo casar de novo. E com festa. Durar ou não depende dos dois, né? Não depende da festa, Depende, né? Não depende dos depende dos dois, dois, entendeu? Mas exatamente. foi um momento importante, é um momento importante, e nunca vejo isso como um desperdício de dinheiro. Não. É, tá bom. O papo foi bom hoje, o papo foi bom, interessante. Olha, espero que você tenha uma semana feliz e espero revê-la na próxima semana. Muito obrigado, Leilani, por sua contribuição aqui. Com certeza. Muito obrigada, Roberto. Felicidade momentânea ou não, mas sejam gratos pelas coisas que você já tem. Isso é importante. É isso aí. Valeu.